Olá você, chegando com mais uma edição do Bebê Desporto, edição esta, neste domingo, dia 10, dia 10 de novembro de 2024, no dia que teremos a grande final, o segundo jogo, né, da grande final da Copa do Brasil, envolvendo Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo, o primeiro jogo no Maracanã, no último domingo. Deu Flamengo 3-1, o que coloca a equipe rubro-negra com a vantagem de jogar tanto pelo empate como por uma derrota por um gol. A derrota por 2 gols ainda levará a decisão para os penais. E só uma vitória de 3-0 do Atlético Mineiro, por 3 gols de diferença, é que vai levar o título para a equipe de Minas Gerais. Ou seja, o Flamengo tem uma vantagem considerável, agora é um jogo decisivo, um jogo de duas grandes equipes. A gente está fazendo essa gravação pouco mais de 2 horas antes da partida e vamos já já falar mais desse jogo que promete muitas emoções na Arena MRV, o estádio, né, do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas vamos falar também, inicialmente, do Campeonato Brasileiro, que teve os jogos do último sábado. As partidas começaram dias antes, vai passar já já, os jogos desse sábado. O Cruzeiro venceu por 2-1 a equipe do Criciúma, Cruzeiro do Fernando Diniz, chegando na sua segunda vitória frente à equipe mineira. O Juventude, de virada, derrotou o Bahia por 2-1, jogando em seu estádio, o Alfredo Jaconi. O Fortaleza não tomou conhecimento do Vasco, aplicando 3-0 na equipe carioca. Segunda derrota seguida e por 3 gols do Vasco da Gama, tinha perdido para o Botafogo na rodada anterior e agora levando mais 3 do Fortaleza. O Atlético Goianiense ficou no empate com o Red Bull Bragantino em 0-0, enquanto que o São Paulo, no Morumbi, jogando em seu estádio no Morumbi, venceu por 2-1 a equipe do Atlético Paranaense. Eu vou lembrar que teremos ainda o Flamengo e o Atlético Mineiro, exatamente, as duas equipes que se confrontam neste domingo, na decisão da Copa do Brasil, fazendo o jogo, só que desta feita pelo Campeonato Brasileiro, o jogo na próxima quarta-feira no Maracanã, que vai complementar essa 33ª rodada. Os demais jogos, né, que abriram essa 33ª rodada, jogos que ocorreram no final da semana, o Internacional, na sexta-feira, derrotou o Fluminense por 2-0, o Palmeiras, que atacou muito, deu vários chutes sobre o gol do Grêmio, acabou fazendo o seu tento. O Estevão, né, marcando o gol, que deu a vitória ao Palmeiras por 1-0 frente ao Grêmio. O Vitória foi derrotado em casa para o Corinthians por 2-1 e o Botafogo ficou no empate 0-0. Aliás, esses jogos do sábado, né? O Palmeiras, o Vitória com o Corinthians, o Botafogo com o Cuiabá, o Botafogo tropeçando em seu estádio, o Newton Santos, o Engenhão, e aí com a vitória do Palmeiras um dia antes, a diferença que era de 6 pontos caiu para 4, ou seja, o Botafogo tem uma vitória, tem uma vantagem considerável, sim, claro que 6 pontos é melhor que 4, mas tem uma vitória, tem uma vantagem considerável ainda nas 5 partidas que faltam para decidir o campeonato. Aliás, o técnico português Arthur Jorge dizia isso, né? Que, claro, o Botafogo, ele elogiando o time, fez uma boa atuação, cumpriu com tudo o que ele havia planejado para a partida, apenas nas finalizações não teve sucesso. E considerou que o Botafogo tem condição de trabalhar bem essa diferença de 4 pontos para sagrar-se campeão brasileiro depois de quase 30 anos. O Botafogo segue na ponta, na liderança do campeonato brasileiro. O Botafogo, que tem, mesmo com esse empate, tem 68 pontos ganhos. Segundo é o Palmeiras com 64. Terceiro, Fortaleza com 63. Fortaleza muito próximo de se garantir
no excelente trabalho do Juan Pablo Voivoda desde 2021, de se garantir de forma direta nas equipes que vão para a Copa Libertadores do próximo ano. O quarto colocado é o Internacional, que tem 59 pontos ganhos. Em quinto vem o Flamengo, que tem um jogo a menos, o jogo do Atlético Mineiro na quarta-feira, no Maracanã, e o São Paulo, que chegou aos 57 pontos após a vitória diante do Atlético Paranaense, é o sexto colocado. Mas agora o assunto é a decisão da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que tem o jogo da volta, lembrando, né, que no jogo da ida no Maracanã, domingo passado, deu o Flamengo 3-1, 2 gols do Gabigol, 1 gol do Arrascaeta aí, para o Atlético. Né, o Allan Kardec fazendo o gol único da equipe mineira, e agora as equipes chegam a esse jogo decisivo lá na Arena MRV, um confronto que tem, né, um histórico, não tão recente, mas na década de 80, entre Flamengo e Atlético, uma rivalidade que havia naquela época, 2 grandes times, o Flamengo com Zico, Júnior, Leandro, Adílio e companhia, o Atlético com Luizinho, Reinaldo, Toninho Cerezo, Éder, um time fantástico também. Aliás, os 2 times foram base da seleção brasileira, que não se lembra, os mais antigos, daquele Mundial de 82 na Espanha, quando o Brasil encantou o mundo, mesmo tendo sido eliminado nas quartas de final para a equipe da Itália, do Paulo Rossi. A Itália viria a ser o campeão, a grande campeã da competição da Copa do Mundo da Espanha, mas o Brasil, de fato, tinha uma equipe fantástica. Então, Flamengo e Atlético envolvidos nessa rivalidade, na década de 80, que era muito forte. O Flamengo vai em busca da sua 5ª conquista, enquanto o Atlético busca a 3ª, né, na Copa do Brasil, que é a premiação que paga um valor muito alto, né, 70, sem os direitos de transmissão, porque o Campeonato Brasileiro, com os direitos de transmissão, acaba pagando mais. Mas, assim, colocando só o valor da competição em si, a Copa do Brasil paga para o campeão quase 74 milhões de reais. É, de fato, um valor muito alto. E a equipe campeã já garante, de forma antecipada, uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano, independente aí do desempenho no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo, por exemplo, sendo campeão, já se garante e vai abrir mais uma vaga. Mesma coisa o Atlético, que, aliás, está envolvido em outra competição, em outra final, que é a Copa Libertadores da América com o Botafogo. Tem 2 chances de se garantir na Copa Libertadores da América, além de faturar, de conquistar um título bem importante. Ou seja, Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, né, o jogo da volta sendo realizado neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília. Brasil aqui em Portugal, que vai passar o jogo, né? Tem o jogo no Sport TV, para quem tem um determinado canal aqui de Portugal, empresa aqui de televisão, né, tal, ela pode assistir pela Sport TV do Brasil. E muitos portugueses, inclusive, também gostam de acompanhar os Jogos do Brasil, a partida ocorrendo, começando aqui às 19 horas, né, a diferença de 3 horas, neste momento, o fuso horário entre Brasil e Portugal, Portugal-Brasil. Ou seja, a final, o jogo decisivo, o segundo jogo da final, relembrando, o Flamengo tem a vantagem de jogar por um empate ou uma derrota por 1 gol, 2 gols de diferença. Teremos penalidades máximas, o Atlético tem que fazer 3 gols para ser campeão, sem precisar ir para as penalidades. Um jogo com casa cheia, assim como ocorreu no Maracanã, todos os ingressos vendidos, e a gente vai falar mais desta partida logo depois do término do jogo, falando do grande campeão da Copa do Brasil. E ainda, neste domingo, iremos fazer uma edição curtas, falando também do Campeonato Português, que tem 2 clássicos neste domingo. O Braga recebendo o Sport em seu estádio e o Benfica, no Estádio da Luz, o seu domínio, recebendo o Futebol Clube do Porto. O líder do Campeonato Português é o Sport, que tem
100% de aproveitamento, 10 jogos, 10 vitórias, 30 pontos. Segundo é o Porto com 27 pontos. Terceiro é o Benfica, um jogo a menos, 22. E quarto é o Braga com 20. Ou seja, Campeonato Português também bem disputado. A gente vai falar ainda neste domingo, na edição do Curtas do PB Desporto. A todos um abraço e até a próxima.